Amigos queridos, convidamos a todos a elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, e sentir a Sua presença em nossas vidas, sentir as sublimes vibrações dos amigos espirituais que em nome de Jesus são conosco. Estes amados benfeitores que vêm derramar sobre nossos corações as vivas alegrias do cristão e trazer aos nossos pensamentos a lucidez da verdade. Que nos sintamos nesta hora entregues e confiantes, curvados diante da grandeza do Seu amor, Senhor, para tão somente pedir humildemente que nos ampare, que nos sustente a nossa pequenez e que infunda em nossos corações as vibrações do bom ânimo, da coragem e da fé. Assim, Mestre amado, com alegria e paz em nossos corações, iniciamos o Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados, poucos escolhidos. Há muitos chamados e poucos escolhidos. Não vos enfileireis entre eles. A árvore que produz bons frutos deve os distribuir para todos. E depois procurar aqueles que estão sedentos, conduzi-os sob os ramos da árvore e dividi com eles o abrigo que ela vos oferece. Para distribuirmos ao outro os bons frutos, precisamos tê-los construído em nós, para que possamos, com as obras, esses frutos dadivosos, que todos nós podemos vivenciar, possam contribuir para sinalizar o outro a também buscar o abrigo da árvore do cristianismo redivivo. O Evangelho diz: conduza-os à sombra da árvore como você tem estado desfrutando dessas benesses espirituais. Mas para conduzirmos alguém a obra do cristianismo, esta obra precisa ter já nascido em nós e já encontrar profunda sintonia com as equipes espirituais que zelam pela humanidade da Terra e que precisam encontrar em todos nós instrumentos dignos e úteis para que estas obras sejam multiplicadas. Isso significa dizer que se alguém de nós se aproxima, necessitado de paciência, e eu estou na intolerância e não tenho construções da paciência, eu não tenho frutos a oferecer, eu não tenho obras a doar, ou seja, eu não posso servir o próximo, porque o ato de servir, diferentemente do ato no bem, o ato no bem, ele requer que façamos o bem, mas o ato de servir requisita de nós a doação de valores, dos nossos sentimentos. Então, como eu posso servir uma pessoa intempestiva, uma pessoa
totalmente desgovernada emocionalmente, se eu tiver o valor da paciência. E aí eu vou servir o outro com a paciência. Como eu vou servir alguém com a indulgência quando recebo uma ofensa ou uma ligeira mágoa pueril ainda do meu espírito, se eu não tiver o exercício da extremada compreensão do tempo evolutivo do outro? Se o verdadeiro cristão, o trabalhador espírita cristão, necessita construir suas obras também na casa espírita, nós precisamos refletir que nós recebemos muitos estímulos na casa espírita para que estes sentimentos nobres, eles se efetivem em nós de uma forma tão expressiva que eu passe a ser um servidor do Cristo. O ato de servir é doar de nós mesmos, daquilo que são verdadeiros valores que já despontam em nós. Então, é importante nós compreendermos que estamos querendo convidar a todos nós a sairmos apenas das tarefas e trabalhos e atividades na casa espírita, que são muito boas oportunidades espetaculares para nós, mas que precisamos avançar para o ato de servir como sendo a doação das obras nos relacionamentos. É importante a gente demorar o nosso pensamento nisso, que às vezes alguém se aproxima de nós e nós não temos com o que servi-lo. Doar daquilo que ainda é incipiente em mim? Vamos refletir sobre isso, para que os frutos sejam exuberantes e também alimente a todos, e com esses frutos possamos convidá-los a estar à sombra da árvore que já nos abriga o espírito. Precisamos de ter essas obras. Nós temos falado da fraternidade, da amizade, como sendo aquele sentimento que fundamenta a fraternidade do trabalhador espírita cristão. Lembrando que Jesus disse: eu já não vos chamo mais de servos, porque os servos não sabem o que fazem o seu senhor. Chamo-vos amigos, porque lhes confiei tudo que o Pai me ensinou. Dizendo Jesus que a eles ele tinha dito tudo, se mostrado na sua plenitude espiritual. E gostaria que os seus apóstolos assim fizessem também, que resplandecessem neles as virtudes que já estavam inoculadas como as marcas do Cristo em cada um dos apóstolos. Então, nós vamos falar um pouco também de uma lição do Emmanuel no Fonte Viva, que chama Nos Dons do Cristo. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom do Cristo. Paulo aos Efésios. A graça ou os dons que recebemos é na exata proporção do que já temos condição de desenvolver, de expandir e de multiplicar em nós. O comentário de Emmanuel é esse aqui: a alma humana, nesses 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. Então, Emmanuel está nos dizendo que nesse momento do terceiro milênio, nós já somos consciências esclarecidas, talvez não despertas e tampouco expandidas, mas esclarecidas pela razão. A razão já iluminou o nosso pensamento da verdade.
Já não podemos mais alegar ignorância, e tudo ao nosso redor nos possibilita pesquisar, explorar sobre o mundo em que vivemos, e teremos respostas para tudo que é regido pela lei da vida, pela lei que rege a vida do espírito. Mas estamos ainda em plena luta, em plena batalha para conquistar valores iluminativos. Olha que espetáculo de posicionamento de Emmanuel. Nós estamos já com a razão esclarecida, mas a consciência esclarecida pela razão, melhor dizendo, mas ainda a nossa luta por conquistar valores dos sentimentos, da moralidade, que possam identificar em nós uma ética cósmica universal, ou seja, lei de Deus, ainda é uma batalha, uma luta. Ainda diz assim: o campo de luta permanece situado em nossa vida íntima. Hoje as nossas lutas para que nós possamos desenvolver esses valores iluminativos é interna. É uma luta íntima. Anterioridade, tendências versus espiritualização da existência. Esse é o grande conflito do espírito, que já está com a consciência esclarecida pela razão, mas ainda na luta, na batalha pela conquista de valores iluminativos. Aqui Emmanuel põe animalidade versus espiritualidade. Atualizando para o momento contemporâneo em que vivemos, dizemos anterioridade, tendências versus espiritualização da existência. Milênios de sombras cristalizadas contra a luz nascente. A cristalização ou a densidade vibratória de um pensamento que gerou ações que se registram em nós a nível de memórias, a densidade ou a cristalização é na proporção exata do quanto investimos naquela sensação, naquelas emoções corrompidas, naqueles atos contrários ao bem e à verdade. O tempo de investimento nisso vai dando, então, uma dureza, uma cristalização dessas vibrações, que para que elas possam ser quebradas, craqueladas, precisa haver um impulso interno de nós para com o mundo, para que possa haver fissuras nessa carapaça e possa então penetrar a luz da verdade. E o homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, renascimento no corpo, retorno à atividade espiritual, e isso, vejam bem, nós estamos fazendo há séculos, reencarna, desencarna. Muitas vezes não sabemos que estamos reencarnados. E grande parte das vezes também não sabemos que estamos desencarnados, que esse é o estado letárgico da consciência, um estado de torpor, onde nós vamos e voltamos ainda cristalizados nas nossas criações mentais. Mas, como somos conduzidos pela lei de Deus, a lei de Deus nos constrange a situações que nos levam ao aperfeiçoamento do espírito. Então, pouco a pouco, vai plasmando em si qualidades sublimes, indispensáveis à ascensão e que, no fundo, constituem as virtudes do Cristo progressivas em cada um de nós. Então, quando nós dizemos Jesus é o nosso modelo, guia, quer dizer que aquilo que Jesus viveu conosco é aquilo que devemos viver entre nós, uns para com os outros. Os sentimentos da moral do Cristo para conosco é a referência máxima que temos hoje para seguir, que chamaríamos de paradigma do cristianismo redivivo.
À medida em que os talentos recebidos, os benefícios, as oportunidades, às vezes incipientes em nós, a maioria das vezes reduzidos, outras vezes mais expressivos, se expandem dentro de nós, isto só vai acontecer, essa expansão só se fará na proporção de que os meus relacionamentos estão sendo saneados. Esse é o mecanismo, o método através do qual nós chegaremos aos valores, às virtudes do Evangelho. É através do próximo, nosso caminho para Deus, nós já o sabemos, mas não sabíamos como fazer isso. Como que o próximo é o meu caminho para Deus? Aprendendo a servi-lo. A servir com o quê? Com os valores que já possuo. Dar de mim para se contrapor à ferocidade do outro, à rebeldia do outro, ao ciúme ou à inveja, à intemperança, sejam quais forem as dificuldades, quando eu tiver reservas, essas reservas vão cobrir a multidão dos erros do outro. Como Jesus disse, né? O amor cobre a multidão dos nossos erros. E nós podemos cobrir o outro com os nossos valores para minimizar para ele a dor dele. Porque todo espírito que está se debatendo sobre si mesmo, na indignação, na revolta, né, que está num estado alienado da razão, ele necessita de alguém ou de alguns e de todos nós que possa dar para ele, cobri-lo, cobrir as suas imperfeições com os nossos melhores sentimentos. Então vamos formar essa imagem, né? Como se de nosso coração partissem vibrações luminosas e suaves que pudesse agasalhar aquele espírito em vibrações mansas, serenas, pacificadas, para que ele fique no tormento dele e receba progressivamente aquele bem-estar inconfundível e ele ceda, arrefeça, quebre as carapaças, aceite o ato de servir do outro. Diz Emmanuel, onde estiveres, seja o que fores, procura aclimatar as qualidades cristãs em ti mesmo, com a vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas ao pé do lar. Com aquele desvelo com que cultivamos coisas tão preciosas para nós, vamos cultivar em nós esses valores. Observe que Emmanuel não diz que devamos ter expectativa do progresso do outro, mas que nós devemos pôr incentivo ao nosso progresso, para que o outro possa, em necessitando de nós, podermos servi-lo. Oferecemos ao Divino Cultivador o vaso do coração, recordando que se o solo consciente do nosso espírito aceitar as sementes do celeste pomicultor, cada migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para a exteriorização do bem, para o ato de servir, para a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós. Vamos compreender isso, né? Nós temos corações que de nós se aproximam, que são solos férteis. Estão temporariamente cobertos por ervas daninhas, mas são solos férteis. E que não devemos deixá-los à mercê da própria sorte. Nós precisamos, nesse solo, doar a nossa boa parte para que fecunde plantas vigorosas e sadias e as ervas daninhas possam ser retiradas um tempo depois, quando aquele coração querido, a nós confiados pelas leis da reencarnação, tiver força e vigor
das plantas saudáveis no seu solo sagrado. É muito interessante a semelhança da parábola do joio e do trigo, entendermos que não temos como tirar o joio enquanto o trigo não estiver maduro e viçoso e forte, porque quando arrancarmos aquele joio, não ofenderemos a boa parte. E às vezes, na intenção de sermos evangelizadores, queremos arrancar as ervas daninhas do outro sem que ele tenha a fecundidade das plantas saudáveis, das ervas sãs. E queremos então que aquilo seja um processo até destruidor do outro. Porque não tendo como servi-lo com os meus sentimentos, eu não fecundo naquele coração nada. Eu só quero arrancar daquele coração aquilo que não é bom, quando eu nem percebi que em mim talvez estejamos cultivando as mesmas ervas daninhas. Quando o espírito já tem alguma aquisição moral de sentimentos, ele não precisa falar. Ele precisa sentir para viver e servir. E ao servir, ele vai inocular naquele campo mental a fertilidade do bem, a fertilidade do amor, a fertilidade da fé e da caridade. E então, fertilizando aquele campo, ele sozinho conseguirá eliminar de si as ervas daninhas, as más tendências. Quando nós usamos muito o termo, e algumas pessoas até têm nos perguntado sobre a ação saneadora, né? O que é a ação saneadora? É nós limparmos as sujidades emocionais, das sensações arrastadoras de nós. Essa ação saneadora se faz a partir do momento em que eu construo sentimentos. E quando os meus sentimentos nobres despontam no meio das ervas daninhas, eu entro em conflito. É o conflito existencial do espírito. Para que lado eu vou? O que vai prevalecer nesse terreno fértil? O que eu quero para mim, doravante? No que eu vou investir para minha iluminação interior? E é nesse conflito que o espírito toma uma resolução e ele mesmo se põe a retirar de si aquilo que não é um bem, quando então os seus sentimentos nobres estiverem mais expressivos. Observa a tua boa parte e lembra que podes dilatá-la ao infinito. Não intentes destruir milênios de treva de um momento para o outro. O que nós viemos resolver nessa existência é uma anterioridade. Esta nós estamos prontos para sairmos dessa encarnação absolutamente resolvidos nas nossas questões pendentes de milênios. Então, Emmanuel está nos dizendo, nos dons do Cristo, que estamos há 20 séculos lutando para implantar em nós valores iluminativos, mas nós já somos espíritos com a consciência esclarecida pela razão e estamos agora nessa luta íntima de implantar em nós a experiência do Evangelho de Jesus em nossas vidas. Nós vamos fazer a prece. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, sentindo a presença amorosa dos seus benfeitores, estes que nesta hora extremada da humanidade
foram convidados para servir a humanidade da terra, derramando sobre corações empedernidos as vibrações suaves da caridade e da fé, para que possa arrefecer nestas almas, Senhor, os impulsos contrários ao bem. Rogamos, Mestre amado, que as caravanas socorristas estejam a postos, para visitarem todos aqueles que se debatem nas suas aflições, que clamam pelo amor de Deus nesta hora e que se encontram fazendo a transição do plano encarnado para chegarem ao mundo espiritual, recebidos por espíritos amorosos e benevolentes, a aconchegar a cada um, a amparar a todos. Ampara nesta hora, Jesus, a todos aqueles que se encontram registrados em nossos cadernos de vibrações, que têm recebido a visita amiga dos benfeitores para socorrer as necessidades de cada um. Assim, Mestre amado, confiantes na vossa misericórdia e no vosso amor, aqui estamos, desejosos de aprendermos a servir. Faça-nos, Senhor, instrumentos dignos e úteis, onde quer que estejamos, hoje e sempre. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus. E que assim seja.